Essa questão da cisão entre Botafogo, FC e SA é um achismo meu. Mas acredito que depois da formação da SA, o número de conselheiros diminuiu Sim. consideravelmente, né? Isso acaba contribuindo para que novas pessoas acabassem virando conselheiro e participando da vida ativa do clube, como é o seu caso, né? Acho que ajuda. O botafoguense ele não é muito ligado nas questões da política do clube. E o conselho do Botafogo, no geral, na vida inteira, sempre teve uma postura que é muito ruim. Eu estou tentando, na medida que eu posso, tem outras pessoas lá dentro também, combater essa realidade. O Botafogo sempre teve a péssima cultura de passar pano. Fazia-se os maiores absurdos dentro do Botafogo e não acontecia nada com ninguém. A gente teve ex-presidentes que são ladrões, roubaram o Botafogo descaradamente. Não vou citar nome aqui, mas teve um presidente que pegou dinheiro de um torneio e pôs no bolso e ninguém nunca viu. Teve um outro presidente que roubou patrocínio. O cara mandou material para a loja dele e não entregou o dinheiro para o Botafogo. E o conselho do Botafogo sabe que isso aconteceu, não é uma novidade. Esse presidente que eu citei teve uma investigação da Polícia Federal contra ele, um inquérito que acabou arquivado, mas houve. O caso do. Esse eu vou citar porque eu vivi diretamente. O caso do Gerson é emblemático. Ele foi expulso. Acho que foi a primeira vez que aconteceu, no passado, pelo menos recente, de um presidente ser expulso do Botafogo e vai tomar uma ação judicial por gestão temerária. O que o Gerson Garcia fez, Graça Garcia fez no Botafogo, é simplesmente desesperador. Quem conhece o bastidor do Botafogo sabe. Só que sempre houve isso no Botafogo. Só que nunca foi, ninguém fez nada nunca. Sempre teve aquela cultura de, vamos passar pano. O Botafogo se resolve dentro do Botafogo. Não, não é assim que funciona. O Botafogo tem que colocar as coisas a limpo. E o presidente que fez coisa errada tem que ser punido. Seja o Dimitri, seja o Alfredo, seja o Gerson, seja o Festucci, e seja o lado político que ele está. O Botafogo está vivendo, para vocês terem uma ideia, uma representação contra o Dimitri no Conselho de Ética, que tá sendo. Foi feita uma denúncia pelo Festucci, e o Conselho de Ética está apurando o que o Dimitri fez. E se for o caso, vai ter que ser punido, né? Você tem que. Esse tipo de coisa não pode ir para baixo do tapete, independente do lado político da pessoa. Você cria uma cultura de uma convivência do mal feito, daquela negociata, do cara é meu amigo, vamos deixar por isso mesmo. Ele vai ficar fora, não é mais o grupo dele. Mas esse tipo de câncer está dentro do Botafogo e precisa ser tirado. O Botafogo tem algumas pessoas ali dentro que são criminosos, que são bandidos mesmo. Tem que ser sacado o mais rápido possível do Botafogo. Se o Botafogo quiser sobreviver, né? Mas até que ponto isso é real e o quanto isso é fictício? No sentido de resolução. Porque a gente vê muitas pessoas falando, muitas atitudes sendo prometidas, mas a gente nunca viu coisas acontecendo de fato. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que tudo fica meio que na ficção, na imaginação das pessoas. Não, a gente vai apurar, vai fazer acontecer e nunca acontece nada. E a gente vê, assim, eu vivi casos de corrupção dentro do Botafogo muito claras e que eu não pude levar adiante. 2018, haviam irregularidades grosseiras nos borderosses do Botafogo. Absurdas. Era um negócio assim muito estranho em relação a gastava-se mais em jogos menores do que em maiores com staff e assim valores diferentes. E aí tinham coisas muito estranhas nos borderosses. E as pessoas que a gente perguntava sobre, não fala sobre esse tema não, deixa pra lá, tal, isso aqui não é hora de falar disso, Botafogo tá pra subir, porque também existe isso no Botafogo, né? Que é outra coisa horrível. Nunca é hora de falar dos assuntos. Sempre tem É um sempre, motivo. não é hora. A gente passou por isso quando a gente entrevistou o Dimitri, lembra? Foi? Botafogo estava em vias de se classificar na Série C, vinha bem, e aí a gente entrevistou o Dimitri, e aí alguns outros veículos de comunicação, pô, não é o momento, cara, vocês querem falar de política, estão estragando as coisas, então assim, há muitos e muitos anos essas coisas elas não têm muita solução no Botafogo, né? Não. Até usando outro caso que aconteceu, o caso do Instituto, né? Que, pelo que narram, houve um consenso do conselho de esquece isso, ninguém mais mexe nisso e vamos seguir a vida. E foi um caso emblemático de desvio grosseiro de verba. Total. E as pessoas que eram responsáveis Gestão pelo disso. bem do clube, e não falando sobre lado político, né? Porque no conselho
duas vias, obviamente, tanto quem é situação quanto quem é oposição, mas ambos entraram num consenso de esquece isso e vamos tocar a nossa vida. E frisando uma coisa que o Beraldi sempre fala aqui no podcast, quem acompanha sabe, já ouviu ele falar isso muitas vezes. O lance do Instituto foi uma das maiores oportunidades que o Botafogo Muito. teve na mão. Não tinha como perder dinheiro. Porque com aquilo. entrava muito dinheiro no clube. Teve convênio internacional. E era dinheiro fácil entrando. Dinheiro fácil. Pra você ter uma ideia, cara, quando eu entrei no conselho, uma das primeiras discussões que teve lá, acho que foi até levantada pelo Virgílio, ex-presidente Virgílio Pires Martins, dizia a respeito àquela academia. O Botafogo é tão várzea, às vezes, e eu acho que, assim, diga-se de passagem, está melhorando. Ele fala depois até sobre o Eduardo Esteves, que eu tive uma surpresa muito grata na postura dele. Mas eu estava acabando de entrar no conselho, mal sabia como funcionava o conselho do Botafogo, e aí pediram um documento a respeito de como era a locação daquela academia lá que tem no campo do Botafogo. Você não tinha contrato, você não sabia como foi feito, você não sabia quem estava recebendo, você não sabia onde o dinheiro estava entrando e para onde estava indo. Conta que quando a empresa entrou lá, deu um jogo completo de equipamento para o Botafogo poder equipar a sua fisioterapia. Esse material foi mandado lá para o Instituto e ninguém sabe onde foi parar. O Botafogo não tem essa informação, não sabe onde está o patrimônio. Porque em determinado momento alguém pegou isso e levou para algum lugar. É óbvio que teve roubo ali dos equipamentos. O contrato do dinheiro, foram perguntar quanto se pagava, quanto a academia pagava, ninguém sabia nem se estava pagando. A informação que tinha é que um contrato tinha vencido, aí talvez tivesse sido renovado, não se tinha controle do dinheiro que a academia pagava para o Botafogo. E não é um contrato isolado, isso é a regra no Botafogo. Estava conversando com um cara das antigas aí do Botafogo, numa reunião do conselho, ele falou sobre a venda do Leandro. Leandro foi pro Corinthians, né, Guerreiro? O Nelsinho Batista estava treinando no Corinthians, acho que veio aqui num jogo, e deu uma entrevista depois falando, ficou puto com o Leandro durante o jogo e falou, porra, vocês passaram essa desgraça desse cara aqui por 3 milhões. Eu não lembro exatamente o valor agora. E aí começou a olhar um por outro do Botafogo, porque o diretor da época do Botafogo falou que o negócio tinha sido feito por um. E entrou um no Botafogo. E saiu 3 de São Paulo, porque o Nelson falou quando pagou aqui, chegou em Ribeirão 1 milhão. Tipo, a verba da venda do cara dividiram por 3. Um terço foi pro Botafogo e 2 terços foi pro bolso de alguém. Isso foi falado para mim numa reunião de conselho por um dos caras que estava na diretoria na época e ficou puto com essa situação. Isso não é exceção. O Botafogo é assim desde sempre. A diferença é que hoje, acho que toda essa desgraça da SA aí, de tudo que aconteceu, dessa coisa de sofrimento que isso gera, tem feito o conselho ficar um pouquinho mais disposto a não deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu vejo o conselho com disposição de punir, pelo menos de levantar as questões hoje, né?